A Receita está recebendo as declarações do Imposto de Renda referente ao ano de 2012. A missão de preencher as documentações de forma correta não é tão simples. E se você quer dicas de como pagar menos impostos, então você está no programa certo. Belíssima casa localizada num dos bairros nobres de Sorocaba, com 995 metros construídos e 1.000 metros quadrados de terreno. Com 3 suítes, sendo uma master com hidromassagem, esta casa ainda possui sala de estar com 3 ambientes, salão gourmet, piscina, jardim, área de serviço, lavanderia, garagem para 6 veículos e um completo sistema de segurança. Sua família está cansada de conviver com a insegurança de ruas barulhentas, cercada de prédios e poluição? Então mude de vida. Aqui no Village Saint-Charbel, bastante espaço, ar puro e muito verde. Tudo isso a 12 minutos de Sorocaba, com fácil acesso pelo quilômetro 112 da Raposo Tavares. Com terrenos a partir de 1.000 metros quadrados, prontos para construir sua casa com muita segurança. Portaria 24 horas e um moderno sistema de monitoramento. Área de lazer completa com quadras de areia, tênis e poliesportiva, campo de futebol, playground e ainda área gourmet com quiosque e churrasqueira para reunir a família e os amigos. Sua família terá toda essa comodidade pelo menor preço por metro quadrado da região, além de financiamento direto com o empreendedor. Pode comparar. O saldo é em até 96 vezes, com uma entrada de R$ 29.990. Então, venha conhecer esse empreendimento que coloca o campo e a cidade lado a lado. Village Saint-Charbel. Perfeito para você investir. Ideal para a sua família viver feliz. O Village Saint-Charbel é mais uma realização da Renato Amari Empreendimentos. Para saber mais, ligue 3291 1136. O Sun Lake Spa Residencial é o loteamento fechado com a melhor localização de Sorocaba, a 5 minutos do Shopping Iguatemi. São terrenos de 250 a 500 metros quadrados, lazer completo, segurança e um diferencial que você não encontra em outro lugar. Todo o conforto de um spa integrado com serviços prestados em parceria com o Spa Medicampus. Sun Lake, o melhor investimento. Ligue e informe-se. 3325-6493. Realização: Foque Empreendimentos. Vendas: Trevisan Consultoria. Confiança e bons negócios no mesmo lugar. A Confia, há mais de 28 anos, prima pela agilidade e qualidade, oferecendo um atendimento diferenciado. Venha fazer seus seguros conosco. Seja ele de automóvel, residencial, empresarial, planos odontológicos e de saúde. Temos o seguro adequado às suas necessidades. Pelo consórcio Confia, você poderá realizar o seu sonho, seja a aquisição do automóvel, caminhão, máquina, imóvel ou até mesmo a contratação de serviços. Uma administração transparente com taxas atraentes. No mesmo local, você ainda poderá adquirir o seu certificado digital, seja pessoa física ou jurídica, sem filas ou burocracia, pois o seu tempo é muito importante para nós. Para todos os momentos, Confia. Telefone 3212-7790. Avenida Pereira da Silva, número 997. Olha, amor, o que será que vai ser aqui? Restaurante Petit, à suas ordens, monsieur. Venham conhecer, é o melhor da cidade. Fiquem à vontade. S'il vous plaît, monsieur. Os sujeitos da casa. Filé mignon com batata sauté. Na Pré-Modiza é assim. Seja qual for o seu projeto, tudo é mais fácil e rápido. Rápido mesmo, hein? Show de bola. A Mad Centro começou 2013 com o pé direito com mais produtos e serviços. Continuamos com tudo para móveis e marcenaria, oferecendo uma linha completa de madeirados, compensados, aramados, puxadores, maquinários e acessórios para os principais profissionais e empresas do mercado. Mas agora, também oferecemos ao empresário da construção civil um conjunto especial de produtos e condições de aquisição que só a Mad Centro pode oferecer.
Aqui você vai encontrar um amplo estoque de madeiras, OSB plastificado, madeiras de pinos, portas e batentes, fechaduras e dobradiças de inox alto padrão. Além disso, o construtor vai encontrar um atendimento diferenciado, com preço, entrega e prazo de pagamento especiais, facilitando ainda mais a vida do empreendedor. Você não pode deixar de conhecer nossa loja e saber de tudo que podemos oferecer para seu projeto, seja ele residencial, comercial ou corporativo. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado e possuímos o maior estoque da região. Temos também entrega grátis e as melhores formas de pagamento. Venha nos conhecer e faça como as melhores empresas e profissionais do mercado. Vá direto à Rua Terêncio Costa Dias, 838, próximo ao CEAGESP. Chega de comprar ofertas no escuro. Venha pra Matielli, procure as etiquetas coloridas e encontre qualidade e super descontos que saltam aos olhos. Caixa d'água 500 litros com fibra, R$ 114,90. Poste padrão, R$ 619. Bloco cerâmico baianão, R$ 390. Tinta acrílica branca 18 litros Matielli, R$ 59,90. E mais, aqui o frete é grátis. De olho nas ofertas Matielli, 5 lojas com super descontos para você. Localizado estrategicamente numa região de constante crescimento, próximo ao City Castelo, ao novo Parque Tecnológico e ao Polo Industrial de Sorocaba, o Residencial Santa Júlia impressiona pelas suas características marcantes. Cada passo da obra recebeu um cuidado especial e acabamento premium, dispondo de 3 dormitórios, sala 2 ambientes, lavabo, vaga para 2 carros, um charmoso sótão, além de uma excelente área de lazer, projetada para agradar todos os ambientes. Afinal, viver intensamente é a tradução do Residencial Santa Júlia. Se você quiser conhecer mais sobre o Residencial Santa Júlia 1, eu, Farid, estarei aqui de segunda a segunda para te receber. Venha conhecer. O Residencial Santa Júlia é o passaporte para se viver com qualidade e elegância. Um projeto baseado na arquitetura europeia que impressiona pela beleza e particularidades do velho continente. O alto padrão interno das casas prepara um ambiente acolhedor e aconchegante, destacado pelo ponto mais alto que o torna diferente de tudo que você já viu. Residencial Santa Júlia, o visto de entrada para sua nova vida. Rua Paraná, 3.936, a 1 minuto da rodovia Castelo Branco. Telefone 3225-2923. Consagrada no mercado de Sorocaba e região, a BWN Negócios Imobiliários atua no ramo de vendas e locação de imóveis, além de atuar nas áreas de consultoria, administração e projetos de loteamentos, proporcionando a seus clientes as melhores opções para a realização de bons negócios. BWN Negócios Imobiliários, há mais de 25 anos, fazendo negócios com responsabilidade. O Cantinho do Ferro, há 20 anos no mercado de Sorocaba e região, na distribuição de produtos siderúrgicos para a construção civil, é referência na fabricação de aço cortado, dobrado e armado. Com profissionais altamente capacitados, técnicos e engenheiros à disposição do cliente para a realização de orçamentos, plantão tira dúvidas e demais orientações, o Cantinho do Ferro a cada dia aumenta sua qualidade e capacidade produtiva, com a aquisição de máquinas e equipamentos de última geração. Com entregas programadas de acordo com o cronograma da obra, o cliente ganha na agilidade, otimização e organização dos canteiros de obras, gerando mais economia na finalização da sua obra. O Cantinho do Ferro também possui equipe especializada para a montagem da ferragem no local. Procure um dos atendentes e faça um orçamento sem compromisso. Cantinho do Ferro, mais uma vez se preocupando com a realização dos seus sonhos. A FOC Empreendimentos investe em negócios do mercado imobiliário no estado de São Paulo, em especial na cidade de Sorocaba, através da incorporação e construção de loteamentos e condomínios residenciais desde 2000, por meio de parcerias com proprietários de áreas e investimentos em propriedades próprias. A FOC já realizou o sonho de muitas famílias. Mude com a FOC para ver a vida de um jeito mais gostoso. Telefone 3234-4400, Rua 7 de Setembro, 903, Centro, Sorocaba.
A entrega da declaração do imposto de renda começou no dia 1º de março. A expectativa da Receita é receber 26 milhões de documentos nesse ano. E a nossa equipe esteve com o senhor Nilton Gomes, que nos dará algumas dicas de como pagar menos impostos. Confira. Até o dia 30 de abril de 2013, os contribuintes brasileiros que estão obrigados deverão apresentar sua declaração do imposto de renda contendo os dados do ano calendário de 2013. Bom, nós sabemos que a condição principal que obriga a apresentação é o contribuinte ter auferido rendimentos tributáveis superiores a R$ 24.556,65 no ano calendário de 2012. Mas veja que existem outras 6 razões que também obriga. Pode ser que o contribuinte não tenha tido um rendimento tributável desse valor, mas existem outras condições. Por exemplo, se ele recebeu rendimentos isentos acima de 40 mil, recebeu uma herança, por exemplo, acima de 40 mil, então ele está obrigado a apresentar só por essa razão. Existem alguns contribuintes que também não têm outra razão para apresentar, mas eles têm um patrimônio superior a R$ 300 mil. E isto também é uma condição que obriga a apresentação. Enfim, são ao todo 7 razões de obrigatoriedade, mas sem dúvida nenhuma, a principal delas é o rendimento tributável superior a R$ 24.556,65. Bom, o contribuinte estando obrigado, então ele baixa o programa da Receita Federal, lá que é gratuito, faz o preenchimento, junta toda a sua documentação, faz o preenchimento e vai aproveitar lá. Quem tem restituição, a minha recomendação é que apresente o mais rápido possível, porque é claro, né? Quanto mais rápido chegar na Receita Federal, certamente será mais rápida a sua devolução, a sua restituição. Agora eu queria fazer uma recomendação muito especial. Eu acho que tem alguns contribuintes que, na ânsia de fazer a sua declaração, apressam-se demais e não tomam tanto cuidado quanto deveria. E aí acaba preenchendo errado, mandando errado, e aí sim a restituição, que era para vir rápido, acaba atrasando muito mais, porque o contribuinte para na malha fina. Mas eu queria falar a respeito de uma situação bastante comum entre os contribuintes, que são os negócios com imóveis, os bens imóveis. Os negócios que são feitos pelos bens imóveis, existe no Brasil uma legislação que tributa o ganho de capital, isto é, o lucro obtido na venda de bens imóveis, tributa com uma alíquota de 15%. Né? Então eu vou dar um exemplo bem rapidinho. Um contribuinte tem uma casa, por exemplo, que está na sua declaração do ano passado, registrado por R$100 mil. Aí, de repente, ele resolve vender, por alguma razão, etc., e vendeu no ano passado, né? Vendeu essa casa por 300 mil. Veja, estava com 100 e vendeu por 300. Isso quer dizer que ele teve um lucro, um ganho de capital de 200 mil. Ora, segundo a lei, ele tem que pagar 15% sobre esses 200 mil, o que dá R$30 mil. O imposto ele é pago no mês seguinte ao do recebimento da venda, através de um documento que se chama DARF, e o contribuinte ele deve fazer o seguinte: no próprio site da Receita ele baixa um programa que faz todo esse cálculo, chama GCAP, Ganhos de Capital, chama GCAP. Com esse programa ele dá os dados do vendedor, os dados do imóvel vendido, os dados do comprador, o preço e as condições de venda. Quando todas as informações já estão no GCAP, o próprio programa já diz, olha, você tem que pagar tanto. E o programa também já emite a guia de recolhimento. Ele pega a guia, vai no banco e paga, né? Mas eu queria lembrar que existem algumas situações que podem ou diminuir essa tributação, isto é, no nosso cálculo, R$30 mil. Existem algumas hipóteses que podem diminuir, pagar menos do que os 30 mil. E algumas outras hipóteses que ele talvez possa não pagar nada, não tenha que pagar nada. Então, essas possibilidades de isenção é que eu gostaria de fazer um resumo rápido aí. Veja bem,
Se a venda efetuada pelo nosso contribuinte aí foi de até 35 mil no mês, é chamada uma venda de bem de pequeno valor, está totalmente isento. É 35 mil no mês. Vejam que é o valor total do bem, hein? Não é que se vendeu um imóvel para receber 35 mil por mês, não. O valor total do bem é 35, é 32, é 28, aí tudo bem, né? Ele está totalmente isento. Inclusive, ele pode vender vários imóveis todos os meses, desde que nenhum deles ultrapasse 35 mil, isento. A segunda hipótese é o seguinte: se o contribuinte, na hora da venda dele, foi o único imóvel que ele tinha, olha, esse é um dado importante, ele não pode ter nenhum outro imóvel, nenhuma participação, nada, absolutamente. Aquilo que ele está vendendo é o único imóvel. E ele está vendendo por um valor até 440 mil reais, se for esse único imóvel, e se ele não fez nenhuma operação dessa natureza nos últimos 5 anos, aquela venda até 440 mil também está isenta. Agora é bom lembrar, essa vantagem que é grande, né? Até 440 mil, o contribuinte só pode se valer desse benefício fiscal daqui a 5 anos. Não pode todo ano não, né? Então, 2012, que seria o ano calendário do ano passado, só a partir de 2007, isto é, depois das Olimpíadas, que ele pode se valer desse benefício. Bom, um assunto interessante é o seguinte, uma isenção, essa é maravilhosa, que é o seguinte: se o contribuinte vender um imóvel residencial, quando eu falo residencial, estou me referindo a casa, apartamento, e com o dinheiro comprar outro imóvel também residencial, isto é, casa e apartamento, e essa compra ele fizer até 180 dias da venda, então está isento o eventual ganho de capital, né? Então, vamos ao exemplo prático. Ele tinha uma casa, né, na sua declaração, que estava registrada por 50 mil. Aí ele vendeu por 200 mil a casa. Bom, ele pega o dinheiro dos 200 mil e no prazo de 180 dias, 6 meses, né, ele compra outra casa, um apartamento. Ele pode até comprar 2 apartamentos, pouco importa. O importante é que ele vende residencial, um ou mais, e compra residencial. Aí você perguntaria, mas qual é o limite? Aí não tem limite. Ele pode vender por 300 mil, 500 mil, 1 milhão, pouco importa. Desde que ele venda residencial e ele compra residencial no prazo de 180 dias. Só que tem o seguinte, se ele não comprar 180 dias, daí ele tem multa, tem juros, etc., porque deixou de pagar. Tudo isso é calculado pelo GCAP também. Uma outra isenção muito interessante é o seguinte: se o contribuinte vendeu o imóvel que ele já tinha desde 1969, estou falando 69, né? Se ele já tinha esse imóvel, digamos, em 1966, 65, imóvel antigo, quando ele vai vender agora, ele está totalmente isento, porque existe um fator de redução que vai desde 70 até 88 de 5% ao ano. Aí, como dá uma redução de 100%, ele acaba não pagando nada. Inclusive, se ele vendeu um imóvel depois de 61, que ele comprou em 72, 78, né? Esse período, até 88, dá direito a uma redução de 5% ao ano. Então, ele vai pagar. Se tiver um lucro, ele vai pagar, mas pagar menos, porque tem essa redução aí. Bom, e depois nós temos outras hipóteses também de isenção, né? Que não são muito comuns. Por exemplo, o contribuinte que vendeu o imóvel na zona rural, um imóvel rural, um sítio, uma fazenda, uma chácara, etc., né? Que vendeu não, mas que ele foi desapropriado, o governo desapropriou a sua terra por causa da reforma agrária, isto é, desapropriou, aconteceu muito aqui no Pontal do Paranapanema, né? O governo desapropriou a fazenda para distribuir para colonos, né, para assentados lá. É evidente que o contribuinte, se ele tiver lucro, nessa hipótese, ganho, ele não paga nada porque o imóvel foi desapropriado para a reforma agrária. Agora, a outra desapropriação, para passar um viaduto, para passar uma estrada, essa é tributada normalmente nas regras normais aí. Existe uma outra hipótese que é bom lembrar, é quando o contribuinte ele tem um sinistro, aconteceu um problema na vida dele, por exemplo, houve um furto, houve um roubo de um bem dele, né? E isso causou lá um prejuízo, né? Ora,
Nessa hipótese em que o seguro cobre essa parcela daquele bem que ele perdeu, alguma coisa desse tipo, houve um roubo, um furto que destruiu o imóvel, causou danos irreparáveis, etc. Se ele receber isso aí do seguro e der algum lucro, esse lucro é totalmente isento. Bem, então, essas são as hipóteses mais comuns do ganho de capital, da tributação do ganho de capital no Brasil de 15%, mas eu queria chamar a atenção para um dado importante. Veja bem, de repente o contribuinte, por algum motivo, resolve vender a casa dele e ele vai vender por 170 mil. E ele olha na sua declaração, digamos 2012, olha 2011, a do ano passado, e verifica que o imóvel está registrado lá por 50. Ora, 50 mil que está na declaração, ele vai vender por 170, claro que vai dar um lucro de 120 mil, né? Se descontar aí tudo tal, ele teria que pagar esses 15% sobre isso. Muitos contribuintes têm a seguinte ideia: opa, eu poderia atualizar o valor da minha casa, que está por 50, atualizar para 170. Ora, se eu atualizar para 170, eu vendo e não pago nada. Isto é impossível. A lei diz que a única hipótese de atualização de valor é quando você faz alguma reforma, alguma construção de imóvel. Por exemplo, você tinha um terreno de 50, construiu uma casa em cima e depois vendeu a casa. Se você tiver comprovante da casa, notas fiscais, planta, contratos, faturas, todo comprovante, você pode acrescer. É 50, gastei mais 100, dá 150, vendi por 170, ganhei apenas 20. Esta é a única hipótese legal de atualizar valores na sua declaração de bens. Fora isso, os valores permanecerão imutáveis enquanto você não fazer alguma coisa. Isso quer dizer o seguinte: se comprar um terreno em 2012 por 100 mil e você nunca construir nada, nunca fizer nada, e você ficar com esse terreno 30 anos no seu patrimônio, daqui a 30 anos para o imposto de renda será os menos 100 mil reais. Não pode mudar, não pode atualizar, certo? Por quê? Porque o imposto de renda toma por base o custo do imóvel, aquilo que você efetivamente desembolsou. Agora, qual é o valor de mercado, se ele está valendo mais, isso é outro problema, não interessa para a estrutura da apuração do ganho de capital e para a própria declaração de bens do contribuinte. Agora, vamos imaginar que o contribuinte ele não tenha nenhuma razão, nenhuma obrigatoriedade para apresentar a declaração, nenhuma. Né? Ele não tem nada, não teve salário acima de 24, não teve isenção acima de 40, não teve patrimônio acima de 30, não tem nada. Mas ele vendeu um terreno dele, um terreninho pequeno que ele tinha lá, vendeu por 25 mil. Né? Bom, se ele vendeu por 25 mil e ele teve um ganho de capital, né? Estava por 20, ele vendeu por 25, deu 5 mil, tem que pagar 15, mas ele está isento. Então, se ele fez uma apuração dessa, uma operação dessa natureza, que ele teve o ganho de capital, embora não tenha tido imposto a pagar, mas o ganho de capital existiu, ele está obrigado a apresentar a declaração. Então, ele pode ter que apresentar a declaração só para isso, certo? Então, todas essas operações, tributadas, não tributadas, com redução, com isso, com aquilo, elas necessariamente estarão numa declaração que o contribuinte, por alguma razão, ou por várias razões, está obrigado a apresentar. Então não existe a possibilidade do cara, não fiz, eu não vou fazer. Ele tem que fazer. Por alguma razão ele tem que fazer. É que o que acontece é que normalmente a pessoa já está obrigada por outra razão. Né? Às vezes não é esse, vender um terreninho por 25 mil, não é por isso que ele vai apresentar. Porque ele é salariado, ele trabalha, ele tem a sua atividade, ele recebe aluguel, recebe de alguma coisa. E aí ele vai fazer a sua declaração. E aí tem que informar aquela... Porque na declaração de bens ele tem que tirar aquele terreno que ele vendeu. E o dinheiro que entrou, pode ser que ele comprou um carro, uma moto, ou pôs numa poupança. Então ele tem que dar essa informação. A menos que ele vendeu por 25, torrou tudo. Mas mesmo assim, ele tem que dizer que ele vendeu e teve o ganho e não pagou imposto porque é um valor pequeno. Eu recomendo às pessoas que estão obrigadas a apresentar a sua declaração que o façam. Basicamente, nós podemos dividir os contribuintes em 3 situações.
Na primeira situação, estão aqueles contribuintes que terão imposto a pagar. Ele já pagou alguma coisa na fonte e ainda vai ter que pagar mais imposto. Então essa é a primeira situação. Na segunda situação, nós temos os contribuintes que terão restituição, que uma boa parcela da população recebe desconto na fonte, do salário, etc. E agora faz a declaração, constata que tem que pagar menos do que já pagou, e aí tem a tal restituição e a gente fica torcendo que venha o mais rápido possível. Agora tem um outro tipo de contribuinte que não vai pagar e também não tem restituição, mas está obrigado a apresentar a declaração, né? É possível, por exemplo, num exemplo extremo, o cidadão ganhou 25 mil no ano passado, está obrigado a fazer a declaração, né? Ele é solteiro, não tem nada, mas acontece que ele teve uma despesa médica, fez uma cirurgia, alguma coisa e gastou 5 mil reais. Você sabe que despesa médica não tem limite. Se você comprovar tudo que você gastou consigo e com os seus dependentes, é dedutível. Os valores são dedutíveis. Ora, se ganhou 25, gastou 5, sobrou 20. Né? Aí, mais a isenção e tudo, não paga nada. É o tipo de contribuinte que está obrigado, não vai ter nada a pagar, não vai ter nada a restituir, mas também não vai pagar imposto, mas continua obrigado, né? Então essa posição, não, eu não vou apresentar, não, isso não existe. Se estiver obrigado, tem que cumprir necessariamente a sua obrigação. O segundo ponto que eu gostaria de lembrar é o seguinte, né? A Receita Federal está fazendo todo o possível para que o próprio contribuinte faça sua declaração. Eu acho louvável. O problema é que na declaração existem algumas áreas complicadas, né? A área de apurar imposto, dedução, fonte, tudo isso é muito fácil. Você pega o papel e vai transcrevendo. Mas a área de declaração de bens e direitos e até dívidas é meio complicado. Você tem que narrar uma história com perfeição, etc. Tal, né? Então, o que eu gostaria de recomendar é o seguinte: os contribuintes querem fazer a sua declaração, não quer levar para um contador, etc. Tal, ele mesmo quer fazer, faça. Não há nenhum problema, o programa é fácil, é amigável, é interativo, é muito bom o programa da Receita Federal. Agora tem o seguinte, eu recomendo que ao fazer a declaração mostre para alguém que você supõe ou sabe que sabe um pouco mais. Olha, dá uma olhadinha para mim, tá certo? Porque tem uns contribuintes que têm a vida totalmente complicada, o cara troca o carro, dá dinheiro, faz financiamento, pega outro carro, pega a moto no lugar. Essa história tem que ser contada na declaração de bens, né, e dívidas. Então eu recomendo que alguém leia, alguém veja e o cara fala, ó, no meu entender tal, se o cara não quer pagar. Agora, se for vinculado a alguma empresa, algum contador, é até melhor, porque daí é um especialista que faz isso todo ano. Bom, e finalmente, eu gostaria de lembrar novamente, né? Nós estamos quase que no final do primeiro decênio do mês de abril e temos aí 20 e poucos dias somente para o 30 de abril. Eu queria lembrar mais uma vez, não deixem para a última hora. A Receita Federal costuma congestionar, é muita gente, né? É como estrada descendo para o litoral no feriado prolongado. Todo mundo ao mesmo tempo, o perigo é congestionar, aí trava o sistema da coisa e você acaba perdendo o prazo. Eu recomendo que essa apresentação da declaração, agora de 2013, seja feito, digamos, no mínimo uns 4, 5 dias antes do vencimento do prazo, para que você apresente tranquilamente, cumpra o seu dever legal, né? E receba a restituição a quem tiver direito, ou paga o imposto que tiver direito, com correção, com regularidade. E reforçando, o prazo de entrega da declaração do imposto de renda vai até o dia 30 de abril. E eu me despeço por aqui. Obrigada pela sua companhia, até a próxima semana.